Saudações esmeraldinas. Bom, eu estava esperando terminar a Copa São Paulo, a Copinha, né? Para a gente fazer um balanço do que foi a participação do Goiás. Isso vai ser bem curto. E também para juntar aí com as contratações do Goiás. Mas agora à noite, acho que o futebol goiano foi impactado com a maior contratação dos últimos tempos, de todos os times aqui. A maior contratação desde a vinda do Fernandão em 2009. São 15 anos. Para mim, para muita gente na imprensa esportiva, realmente o Vila Nova deu um grande passo na própria autoestima, trazendo o Fernando. E a gente precisa discutir isso na perspectiva do Goiás. Eu vou falar do Vila Nova, mas eu estou falando do nosso Verdão. Vocês vão entender o porquê. Antes de tudo, deixe aí seu like se você já conhece nosso trabalho, porque ajuda a engajar mais gente para chegar até aqui e ver aqui o canal Verde 33, né? Acompanhar o nosso canal, vai chegar para mais gente. E aí nós vamos ter mais inscritos por aqui e você ajuda nisso. E eu já agradeço desde já. Eu sou Helder Dias. Se você não me conhece, está chegando por aqui pela primeira vez ou voltando aqui depois de muito tempo, seja bem-vindo ou re-bem-vindo, bem-vinda ou re-bem-vinda. E se não for inscrito no canal ainda, se inscreva aí, ative o sininho para receber as notificações. Bom, o Goiás Esporte Clube, até o momento, fez uma temporada de 3 jogos nos juniores, 3 jogos com uma vitória e 2 derrotas. Chegou a essa rodada contra o time da casa, União Suzano, já rebaixado, desculpa, eliminado, né? A gente está acostumado com essa palavra rebaixado, hein? Mas tinha perdido 2 jogos para Madureira e depois para Portuguesa de Desportos. Os 2 ganharam seus outros jogos também, 6 pontos, não tinha como o Goiás alcançar. Eu gostei pelo menos do Eduardo Pinheiro, que é o chefe das categorias de base, ter mostrado a cara, né? Ter ido às redes sociais para justificar, para se desculpar até com o desempenho e explicar. E realmente ele está certo que categoria de base não é só para ganhar, é para você mostrar, para você testar possibilidades do elenco e corrigir o que está errado. Pelo jeito vamos precisar corrigir alguma coisa. Tiveram alguns meninos que fizeram um bom papel. Eu não quero destacar ninguém aqui para não correr o risco de ser injusto, porque são só 3 jogos, é muito pouco tempo. Se o Goiás tivesse avançado, a gente poderia avaliar melhor. Da mesma forma, eu não vou fazer isso com quem jogou mal 1 ou 2 jogos. Isso acontece, são meninos novos. Acho que a gente tem que ter essa responsabilidade também como imprensa, de não julgar. Se eles estão lá, se eles foram convocados para lá, muitos são novíssimos. São jogadores que saíram do Sub-17 agora, né? Jogadores muito novos, meninos ainda. E outros que poderiam estar brilhantando o time, como o próprio Pedrinho, não foram porque estão no profissional, porque já provaram que tem valor, né, de alguma forma, e foram incorporados ao elenco profissional. Então, a participação ruim, né, nos números em si. Espero que tenha servido para tirar conclusões para as categorias de base, para quem comanda, né? Eu gostaria muito que o Agnello Gonçalves estivesse na categoria de base, como ele estava lá no Fortaleza, que o Goiás tivesse contratado ele para cuidar da nossa base. Com certeza a gente ia ter um upgrade aí. Mas nós vamos falar do trabalho dele agora no profissional. É uma função relativamente desafiadora para ele, porque ele vem da categoria de base do Fortaleza. Então, eu não queria dizer isso, mas o Goiás está treinando o senhor Agnello Gonçalves num time na sua categoria principal. Ele já teve experiência em outros clubes aí no passado, como o Avaí, né? Mas experiências curtas. Não sei de que nível, né? Não pesquisamos isso a fundo. O que eu estou vendo que ele tem feito é contratar alguns jogadores, mas eu digo que o padrão de jogadores que o Goiás está contratando não é muito diferente do que o CRB está contratando, do que o Novo Horizontino está contratando, do que o próprio Vila Nova. É diferente do Vila Nova, porque hoje
nessa noite o Vila tirou a sorte grande. Eu não digo que seja, eu não estou aqui desmerecendo a diretoria do Vila Nova. Pelo contrário, estou enaltecendo o jogador Fernando, que é o maior jogador revelado pelo Vila Nova, né? É um jogador que passou por times como o Porto, como o Manchester City, como o Galatasaray e como o Sevilla, onde ele estava, e de lá está voltando direto para o Vila Nova. Está com 36 anos, está velho? Não está velho. Ele tem muito jogador na Europa que está com 40 anos e jogando ainda em alto nível, né? O Pepe é jogador do Porto. O Pepe tem quase 40 anos. Depois a gente pode até conferir isso. Vou até depois dar uma olhada. Vamos ver se o computador abrir aqui, porque ele está dormindo. Mas tem jogador jogando em alto nível na Europa com quase 40 anos. Eu vou pesquisar o Pepe aqui, só para não perder a bola. Vamos ver aqui qual que é a idade do Pepe para ser titular no Porto. O Pepe tem 40 anos, feitos em fevereiro do ano passado, né? E é jogador ainda atuando por um dos 3 principais times de Portugal. O Fernando estava no Sevilha, ainda que ele estivesse no banco. Eu não sei exatamente como é que estava, se ele veio de lesão. Não interessa, é o mesmo impacto que teve para nós esmeraldinos quando o Fernandão veio. Ainda ele veio do Catar, não veio de um time de uma liga forte. Ele veio do Catar para o Goiás, mas tinha Santos querendo o Fernandão, São Paulo querendo, até o Inter era uma possibilidade para ele voltar ao Inter, de onde ele saiu, para ir para o exterior, e onde ele fez a fama, né, como grande líder e grande nome da história do Internacional, campeão mundial, né, em 2006. Enfim, em 2009, quando ele veio, era um sonho para o torcedor do Goiás. A gente não esperava, foi uma coisa feita totalmente às escondidas, sem levantar suspeita. Não tinha nem o boato de que o Fernandão viria para o Goiás, e de repente ele era anunciado. E aí tiveram algumas questões que fizeram o Fernandão escolher o Goiás, né? Por exemplo, a questão de estar na terra dele e de ter algumas dívidas aí do Goiás com ele, que poderiam ser acertadas a partir da vinda dele, uma negociação aí de passivos aí que existiam, né? Mas deu certo, ele veio, e naquele momento, chegando de helicóptero, olha, a coincidência terrível, né? Quem conhece a história do Fernandão, no Serra Dourada, num dia que o Goiás ganhou do Flamengo em 2009, e fazia uma ótima campanha, era o auge daquela busca da Estrela Dourada, né? Uma campanha que a torcida do Goiás criou, né? E à frente estava o Elias Júnior, que depois foi diretor de marketing, amigo nosso de arquibancada. Então era um momento da autoestima mais elevada do Goiás, e o Fernandão complementou esse aumento da autoestima. Mas depois disso o Goiás desistiu daquele campeonato, desistiu de buscar o título, e desistiu mais do que isso. Ele fez uma campanha para ficar ali, um campeonato que ninguém queria ganhar, que era aquele Campeonato Brasileiro de 2009. Quem terminou ganhando foi o Flamengo, saindo lá de trás, passando todo mundo, com a dupla Império do Amor, né? Wagner Love e Adriano. Wagner Love vai jogar pelo Atlético, e era considerado uma grande contratação, não ao meu ver, porque ele sim, para mim, tá velho, né? Mas vem Fernando e desbanca qualquer destaque de contratação agora. O Vila Nova tem uma chance muito grande de aumentar a autoestima do seu torcedor, do próprio elenco, tendo um jogador referência como ele. É um jogador que gosta do time, que encarna a camisa do Vila, como o Fernandão fez na época pelo Goiás, né? E só tem um jogador que o Goiás poderia fazer alguma coisa desse nível hoje, e ele está na Itália e voltou agora ao banco de reserva do Atalanta. É o Rafael Toloi, campeão da Eurocopa, da última Eurocopa, pela seleção italiana, né, naturalizado, e capitão do time. Então, uma referência que gosta do Goiás, e de repente, no final de carreira dele, ele tem alguns anos ainda à frente, mas seria o único jogador que eu vejo com esse potencial para causar esse impacto. E um zagueiro, né? E o Goiás agora ele tem
também uma missão, que é fazer se recuperar desses baques aí, porque até agora o jogador de maior referência que o Goiás trouxe até o momento, a gente pode escolher, porque estão quase todos no mesmo patamar. Chegou hoje o Getúlio, que jogou pelo Vasco, foi reserva, jogou no Avaí, fez uma boa campanha em 2021, estava no Japão. O Everton, lateral, também não é melhor que o Maguinho, que está indo embora, pelo menos não tem mais nome, né, do que o Maguinho. Jogava na Ponte Preta, que quase caiu o ano passado. O Wellington, do São Paulo, que passou pelo São Paulo, que também, convenhamos, né, não empolga ninguém. O Edson, veterano, já passou pelo Atlético também, estava no Japão, machucado, não joga desde abril. Então não temos muito com o que animar com o Goiás. Espero que a contratação pelo rival de um jogador desse nível faça o Goiás mudar o patamar da faixa salarial que ele quer contratar. Porque se for na faixa que tem sido agora, o Goiás não está diferente de Novo Horizontino, não está diferente de CRB, não está diferente de outros clubes aí que vão concorrer com o Goiás neste campeonato. E o Goiás precisa estar acima, porque o Goiás precisa voltar para a Série A. E o Goiás tem dinheiro para isso. Então, o diretoria, o Agnello, Luciano, o pessoal que está aí à frente do Goiás, vamos tirar o escorpião do bolso, vamos contratar direito, enfrenta esse mercado, vamos buscar jogador, porque o Vila, tendo um nome igual o Fernando, ele vai trazer outros jogadores atraídos por ter um Fernando no time, porque quem entende futebol sabe a importância que tem ter um jogador referência desse nível no time, e o Goiás hoje não tem, e precisamos ter, porque o Goiás não pode ficar atrás tendo o colchão financeiro que o Goiás tem. Eu não sei o que vocês vão fazer, o que vocês estão fazendo com o dinheiro aí na Serrinha, mas até agora as contratações têm decepcionado o torcedor esmeraldino, porque parece um catadão de reservas do Vasco, quando o Vasco jogava a Série B. Então, vamos ver. O Zé Ricardo passou pelo Vasco, está trazendo o time dele aí. O Goiás está contratando por indicação do Zé Ricardo. Não era para ser o contrário, não era para ter um gestor de futebol para trazer ele mesmo jogadores, independentemente do técnico que viesse, para se via qualquer treinador que viesse, se o anterior fosse demitido. Se o Zé Ricardo for demitido, o Goiás vai demitir esse caminhão de jogadores junto? Como é que vai ser? Ou vai ficar de herança para o próximo? Então, é complicado. Está complicado. É um começo do ano que a categoria de base não deu nenhum sinal de que pode incorporar alguém diretamente, e o time, olha, o nosso time também não está dando nenhum sinal de que vá ser algum destaque. Pode surpreender? Pode, mas até o momento, sinto muito dizer para vocês, é o que eu tenho para dizer, é isso. Se vocês concordam ou discordam, digo aí na opinião. Aqui mais um vídeo do canal Verde 33, e sigamos aí, né? Deixe seu like se você gostou desse vídeo, se você não gostou, deixe também o seu dislike, e continuamos, vamos seguindo adiante, que é o que podemos fazer, e analisando sempre, tendo a cabeça fria nesse momento, porque ainda é começo de temporada. Até!